Olá, igreja. Olá a todos. É uma alegria estar novamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. O tema de hoje é a carta à igreja em Tiatira, baseado no livro de Apocalipse de Hernandes Dias Lopes e no estudo Vida de Apocalipse de Witness Lee. Para quem não viu e que se interessar em saber, no vídeo sobre oração incessante ou persistente, eu dou um testemunho sobre a minha conversão. E eu comentei que a minha conversão se baseou no livro de Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, e só não comentei que é justamente esse trecho de Apocalipse da igreja em Tiatira, da carta à igreja em Tiatira, foi onde eu me converti, que o Senhor praticamente retirou os meus véus, se não todos, a maioria deles, e eu nunca tinha lido a Bíblia. Minha esposa me apresentou esse trecho da palavra para ler, com certeza sob a ação do Espírito Santo, e eu li esse trecho da palavra e acabei me convertendo e me rendendo ao Senhor. Nós vamos ler esse trecho da carta à igreja em Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 18 a 29. Nós vamos ler esses versículos, depois nós não vamos relê-los, nós vamos só comentar sobre qual versículo a gente vai estar comentando. Então nós temos lá no versículo 18 de Apocalipse 2, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse trecho é bastante significativo, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que fala sobre as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas existiram, da 4ª em diante até a 7ª existem até hoje. Então nós vemos que Éfeso, Esmirna e Pérgamo, que já foi estudado recentemente no livro de Apocalipse, elas existiram na história da igreja, mas hoje não existem mais. Mas de Tiatira para frente, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia existem até os dias de hoje e até a volta do Senhor. Essas igrejas, essas cidades existiam na Turquia, na parte asiática da Turquia. E Tiatira, como essa 4ª igreja das 7, é a carta mais extensa para uma das cidades menos significativas das 7 cidades. Tiatira em grego significa sacrifício de perfume ou sacrifício incessante.
vai da última parte do século VI, ou seja, da segunda metade dos anos 500 depois de Cristo, até a volta do Senhor, até os dias de hoje, até a volta do Senhor. Tiatira não era um centro político ou religioso importante, mas tinha uma importância comercial e geográfica. Ali passava o correio imperial, o Império Romano, e havia um intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Era sede de agremiações comerciais com produtores de lã, couro, linho, bronze, tinturarias, alfaiates e vendedores de púrpura. Essas agremiações eram uma maneira dos comerciantes sobreviverem. Sozinhos eles dificilmente sobreviveriam, iriam ter futuro. Então, essas agremiações tinham como finalidade proteção aos seus agremiados, benefício social e recreativo. Mas promoviam banquetes com comida sacrificada aos ídolos e festas cheias de licenciosidade, de libertinagem. Tiatira não sofria perseguições como Esmirna, por exemplo, mas o perigo em Tiatira estava dentro da própria igreja. E o que os cristãos deviam fazer? Manter a consciência pura e fracassarem comercialmente ou entrar no esquema e não perder dinheiro? Essa era uma dúvida que eles tinham na época. Aí apareceu Jezabel e fingiu saber a solução para esse problema. Ele disse, para vencer Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás, ou seja, se embrenhar nas coisas de Satanás. Ensinava que para você vencer o pecado, você precisava experimentar o pecado, conhecer profundamente o pecado. Qualquer um que visse Tiatira na época, veria que é uma igreja forte, crescente, vibrante, amorosa e cheia de pessoas. Agora, como Jesus enxergava Tiatira? Isso está no versículo 18 e versículo 19 de Apocalipse 2. Jesus conhece profundamente a igreja, também no versículo 23. Ele está no meio das igrejas e anda pelos candeeiros, anda pelas igrejas, incentivando as igrejas, dando apoio, mas também repreendendo as igrejas. Ele conhece as obras da igreja, conhece as tribulações pelas quais a igreja passa, o lugar onde a igreja está. Seus olhos são como chama de fogo, como diz o versículo. Ele vê tudo, conhece tudo e sonda a todos. Seus olhos perscrutam o interior das pessoas, o nosso interior, o nosso coração. Nada escapa aos olhos do Senhor. Ele conhece as nossas obras e conhece também as intenções. Seus pés são semelhantes ao bronze polido. Bronze na Bíblia é julgamento. Então o Senhor vai julgar e retribuir a todos segundo as suas obras nesta vida. O que acontecia em Tiatira é que muitas más práticas estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. O Senhor esquadrinha o coração, esquadrinha os pensamentos. E no dia do juízo, o coração dos homens é que vai ser julgado. O Senhor enxerga o coração, o Senhor não vê como vê o homem, o exterior. O Senhor vê o coração do homem. Jesus distingue na igreja os fiéis dos infiéis. Havia 3 grupos na igreja de Tiatira: os fiéis, os que toleravam o pecado e os que praticavam, viviam no pecado. Então, numa mesma igreja, você pode ter gente salva e gente não salva ou perdida. Pode haver joio e pode haver trigo. Na parábola, o Senhor deixa crescer os dois para depois, na hora de ceifar, separar os dois, joio do trigo. O Senhor reconhece e elogia os pontos positivos da igreja, no versículo 19. Era uma igreja que tinha trabalho, tinha labor e era marcada pelo amor. O que faltava em Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor, tinha em Tiatira. Tiatira tinha amor. Era marcada por fé, por confiança em Deus. Havia perseverança, passava pelas provas com firmeza. Tinha mesmo um progresso espiritual. Suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Mas isso não acontecia por causa de todos os membros da igreja, e sim por uma pequena parte da igreja, chamada remanescente fiel. Uma parte fiel da igreja é que fazia essas obras, essas boas obras.
Tiatira demonstrou o amor que faltava em Éfeso, o primeiro amor que Éfeso perdeu. Preservou a fé que corria perigo em Pérgamo e dividia com Esmirna a resistência na tribulação. Então a gente pode ver que Tiatira era uma igreja boa, quase que normal. Por que não? Jesus reprova a tolerância ao pecado, no versículo 20. Jesus reprova esta igreja. A igreja cresce e Satanás tenta corromper a igreja de dentro para fora. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino, as falsas doutrinas, a falsa moralidade. Por exemplo, em Éfeso não tolerava os homens maus e os falsos profetas, mas Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, cuja influência era devastadora na igreja. O nome Jezabel significa puro, mas a conduta dela, a vida dela não tinha nada a ver com pureza, nada a ver. Jezabel introduziu em Israel o culto pagão a Baal, ou Baalins. Misturou religião com prostituição. Perseguiu os profetas de Deus e matou muitos deles mesmo. Promoveu o paganismo dentro da igreja. Baal ou Baalins são falsos deuses de origem fenícia, onde hoje é o Líbano, adorado por vários povos do Oriente Médio, principalmente os cananeus da época. Era tido como deus da fertilidade e o principal deus entre os vários deuses que existiam na época. Jezabel, no Novo Testamento, aparece em Mateus 13:33, que é a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, aqui nessa parábola, o fermento simboliza as coisas de Satanás, as coisas malignas, que uma mulher mistura com as coisas de Deus. A flor de farinha, as 3 medidas de farinha, que é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a flor de farinha simboliza Cristo, como oferta de manjares para satisfazer Deus e satisfazer um homem. A mulher que faz essa mistura é também a grande prostituta de Apocalipse 17, que ainda vamos ver, que mistura abominações com as coisas divinas. Apocalipse 17:5 nos diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Já no Antigo Testamento, onde aparecia Jezabel, que era uma prefiguração da mulher Jezabel de Apocalipse 2. Nós vemos em 1 Reis 16, 30 a 31, nós vemos o rei de Israel da época, Acabe, casar-se com Jezabel. Então diz lá: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, são outros reis, Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal. Então o pai de Jezabel já tinha Baal no nome, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Em 1 Reis, capítulo 21, 25 a 26a, Acabe manda matar Nabote, a pedido de Jezabel, para ficar com a sua vinha. O que aconteceu, Nabote tinha uma vinha, e Acabe queria aquela vinha de qualquer maneira. Nabote não quis vender para Acabe. Como é que Jezabel faz? Acabe mata Nabote e resolve o problema, você fica com a vinha dele. Então, no versículo 25, nós temos: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos. Em 2 Reis 9, versículo 22, diz lá: sucedeu que, vendo Jorão, filho de Acabe, a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Jeú respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? E nesse mesmo capítulo 9 de 2 Reis, Jezabel é morta por Jeú, que nós citamos,
e devorada pelos cães, segundo uma profecia onde não ia sobrar nada para enterrar Jezabel. Então, nós vemos que essa é uma prefiguração da Jezabel de Apocalipse 2. Em Apocalipse, Jezabel induziu os servos de Deus ao pecado, a pecar. Pregava uma falsa liberdade que mais era uma escravidão do pecado. A igreja não tinha pulso para enfrentá-la. Era mesmo um câncer que crescia dentro da igreja de Tiatira, um inimigo acobertado. Havia transigência moral dentro da igreja. Jezabel introduziu na igreja o paganismo, a idolatria e a fornicação. Cuidado, uma igreja cheia de gente, cheia de energia, de atividade, pode não ser uma verdadeira igreja. Às vezes é um mero clube social. Jesus enxerga a igreja com zelo e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade, no versículo 20. Jezabel ensinava que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás, que deviam participar de banquetes, de festas imorais e comer carne sacrificada aos ídolos. Amava mais o dinheiro e as coisas materiais que a Jesus, que é o Senhor. Dizia não ter como vencer um pecado sem antes experimentá-lo, ter experiência no pecado. Não é o que a gente tem visto, não é o que está na palavra. Romanos 6, 1, 2 diz, não podemos viver no pecado, nós os que para ele já morremos. 1 Coríntios 14, 20 fala, na malícia, sede crianças. E Romanos 16, 19, que devemos ser simples para o mal. Para Jezabel, a verdadeira conquista era você viver no excesso do pecado sem permitir que a sua alma fosse afetada. Como é que isso pode? Eu não sei, não tem como. Jesus denuncia a falsa moralidade, o cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismos. Jezabel queria adaptar a igreja à moralidade do mundo, a falsa moralidade, né? Jesus confronta a igreja e pede arrependimento no versículo 21. Primeiro com misericórdia, ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um dia para você obter graça, de graça, uma oportunidade para você se voltar para Deus. O Senhor, ele tem prazer em perdoar. Também confronta a igreja com disciplina, no versículo 22, que é um ato de amor. Qual pai que não disciplina o seu filho, que ama o seu filho e não disciplina o seu filho, que não educa o seu filho? O Senhor é a mesma coisa, ele nos ama e nos disciplina, traz o sofrimento para a nossa cura interior. Ele quer levar o pecador ao arrependimento. Se não há arrependimento, aí sim há a aplicação do juízo, nos versículos 22 e 23. Jezabel não quis se arrepender. Por isso, por essa atitude, ela e os seus seguidores são castigados com doença, tribulação e morte. O salário do pecado é a morte. Satanás é um vigarista, porque ele promete vida e paga a você com morte. No dia do juízo, Cristo vai colocar todos os seus inimigos sob os seus pés e vai julgar cada um segundo as suas obras nesta vida. Colocar debaixo dos pés está em 1 Coríntios 15, 25. Cristo encoraja a igreja a ser fiel até o fim, nos versículos 24 e 25. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando os outros se desviam. Havia um grupo na igreja, um pequeno grupo chamado remanescente fiel, que não seguia os ensinamentos de Jezabel. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando os outros se corrompem. Esse grupo de irmãos buscava a santificação. Só os puros de coração verão a Deus. Mateus 5, 8. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. O propósito de Satanás, o alvo de Satanás, é impedir a santificação dos santos, dos cristãos, induzindo-os a pecar, usando todas as suas armas, o anticristo, o falso profeta e mesmo a grande Babilônia, que é um sistema que seduz o mundo. Se Satanás não consegue destruir a igreja com a perseguição ou com a heresia, vai tentar com o pecado. Nós já temos uma vida plena em Cristo, versículo 24.
Não precisamos de mais novidades, precisamos de sim da palavra, da verdade de Deus, que é suficiente. O que precisamos é tomar posse da vida eterna, conhecer o que Deus nos deu, as insondáveis riquezas de Cristo. Precisamos permanecer firmes e fiéis, apesar de todos os falsos atrativos do mundo. O Senhor fala que se formos fiéis até o fim, a igreja será recompensada, versículos 26 a 29. Ser vencedor é guardar até o fim os ensinamentos de Jesus, é ter perseverança, uma palavra-chave, perseverança. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo no reino milenar. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os santos, os cristãos vencedores, julgarão o mundo, 1 Coríntios 6:2. Já os perversos serão quebrados como um vaso de barro, Salmos 2, versículos de 8 a 9. Os vencedores vão reinar com Cristo e conhecer as coisas profundas, não de Satanás, mas de Cristo. Os salvos receberão a estrela da manhã, terão corpos de glória para serem julgados no tribunal de Cristo nos ares e conhecerão a Cristo, que é a própria estrela da manhã, na sua plenitude. Os salvos terão parte na autoridade de Cristo e também na sua glória. Os que renunciaram ao pecado, às vantagens do mundo, viverão na glória com Cristo em completo e eterno contentamento. Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa riqueza, a nossa recompensa. Iremos vê-lo face a face, conhecê-lo a fundo, servi-lo eternamente, para sempre. Ele será nosso prazer, ele será nosso deleite para sempre. Somente Cristo satisfaz a nossa alma. Então, o que eu queria comentar é que todas essas igrejas que estamos vendo, e todas estão em sequência no canal da Igreja Cristã em Londrina, canal da ICEL. Nós aqui não estamos fazendo a sequência, estamos falando alguns trechos, servem para nós hoje. Nós podemos estar em cada uma delas hoje, estar em todas juntas hoje. Nós não devemos achar que estamos livres de cada problema, de cada igreja que nós estamos citando. Lógico que cada uma delas tem os seus pontos positivos, mas nós precisamos cuidar para não cair nos pontos negativos. Que abramos os olhos, que possamos pedir ao Senhor e ao Espírito Santo nos transformar, nos conformar a Cristo e nos fazer vencedores, para reinarmos com o Senhor no reino milenar, para termos esse prêmio. Não é objetivo. O objetivo é nós vivermos bem com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos amigos, com nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que temos contato. Nós precisamos ser pessoas que fazem diferença nesse mundo, não sermos levados pelo mundo. Na verdade, o cristão rema contra a maré, contra a corrente do rio, contra o mundo. Nós precisamos ser tais pessoas que fazem a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, está escrito aqui embaixo inscrever-se, que possa se inscrever para ter acesso a todos os vídeos que já estão aí depositados, e os próximos que virão serão avisados. Que tenhamos uma ótima semana e que possamos estar junto do Senhor, sendo abençoados por Ele. Amém.